conseguir chegar no final direitinho. Então, vamos lá, quando a gente fala do tratamento integral da gente. Do corpo físico, importantíssimo, nutrição adequada, exercício físico, descanso. É preciso que a gente esteja o tempo todo cuidando para que ele possa ser uma boa expressão para o espírito que eu sou. Se ele interfere em muito, né? Só a gente pensar que até quando a gente abusa de qualquer substância, seja come uma comida muito gordurosa, seja ingere álcool demais, etc., qualquer coisa desse tipo, altera o nosso estado emocional, altera a nossa possibilidade de relação. Então, o corpo físico precisa ser cuidado, muito cuidado mesmo, né? Da mesma forma, o perispírito, que é a ideia da harmonia energética. Né? A gente tem que. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Uma das coisas importantíssimas é a prática do bem. Quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, é mais profundo do que parece. Quando eu começo a me dar conta que eu e o outro não somos tão separados assim, que quando ele está mal, isso ecoa em mim, eu começo naturalmente a cuidar disso. E eu vou fazer a prática do bem e vai gerar um duplo benefício. Seja a minha evolução moral e espiritual, seja a harmonização do perispírito. Então, isso é importante. E o psiquismo, que é o equilíbrio emocional, né? E o controle, justamente por meio de autoconhecimento e terapia. Muita gente tem uma visão de que não, terapia é coisa de maluco. Eu, óbvio que vou falar contra isso porque eu sou psicólogo. Não, terapia não é coisa de maluco, né? Até porque isso que a gente costuma chamar de maluco, né, é o psicótico, que aí precisa muitas vezes de um suporte medicamentoso, porque a gente define essa relação entre nós e o mundo, e ela às vezes não consegue se estruturar muito bem. É preciso que eu esteja sempre olhando até para ver, porque não é incomum que eu pegue coisas que são internas e coloque no mundo. Então, assim, se eu acho que, né, eu começo a desconfiar que está todo mundo sendo desonesto comigo, ou que está todo mundo me perseguindo, ou qualquer coisa, eu vou alterar, porque são sensações de emoções internas e que eu estou projetando no mundo. E eu passo a viver num mundo que não é o mundo como ele é. Eu sempre brinco com isso, assim, se eu começar a olhar todas as pessoas como meus adversários, eu vou viver num mundo de adversidades. Se eu olho cada um que está do meu lado como um irmão que está tentando, tanto quanto eu, evoluir, eu passo a viver num mundo que é fraternal. Todos são meus irmãos. Ah, não, mas como é que eu vou ser irmão daquele ali que faz assim, assado? Essa é uma discussão, porque todos somos irmãos. Se ele está aqui junto com você, é porque Deus quis que assim o fosse. Então a gente precisa descobrir como é que a gente vai lidar com o ser humano para poder ter acesso às melhores coisas deles e a parte mais saudável, né? E finalizando, né, a gente precisa ter sempre essa compreensão integral. Somos, sim, espírito, perispírito e corpo. Os três eu preciso dar atenção. Se a gente lembrar bem, Kardec fala que o corpo é como se fosse, né, um lustre, um velador, onde eu coloco uma luz lá dentro, que é o espírito, e é por ele que se transmite a luminosidade. Se eu não cuido do meu corpo, eu não vou conseguir fazer isso direito. E vou transformar, né, literalmente as coisas em doenças. A gente vai mudar a percepção de saúde e doença e vai buscar sempre a doença. A questão da harmonia, eu sempre brinco assim, a lei de Deus é expressa pela harmonia, pelo funcionamento harmônico entre coisas diferentes. Entenda, a harmonia não é ser igual ao outro. Quando eu estou falando de harmonia em música, é fácil de entender. Se eu toco um dó e outro dó, os dois vão soar juntos. Eu não vou ouvir nada diferente. Quando eu coloco uma outra nota que é harmônica, eu escuto um acorde. Isso ganha profundidade, isso ganha vibração, isso ganha, inclusive, uma expressão emocional. Tanto é que músicas compostas com, né, acordes maiores passam a sensação de euforia, de bem-estar. Músicas compostas com acordes menores passam a sensação de tristeza. A harmonia é como as coisas se correlacionam. Então, assim, não é a gente precisa buscar a harmonia para poder encontrar a evolução. Não evoluímos sozinhos, não adianta. Não sou eu que vou evoluir. Eu vou evoluir em relação com o outro. E essa evolução
tem que buscar a saúde de todos, o bem-estar de todos. E a responsabilidade sobre isso, né? Porque cada um de nós é responsável pelo nosso próprio corpo, pelo nosso perispírito e vai por diante, porque é responsável pelas nossas relações com aquelas pessoas que compartilham a vida conosco, né? Ai, onde termina isso? Não termina, porque aquilo que a gente faz vai se propagando, né? Formando um campo em torno de nós. Então, se a gente construir um bom campo desse, a gente vai conseguir fazer com que rapidamente o mundo evolua também. E é essa a nossa função. A gente está no mundo para que a gente evolua e para que o mundo evolua junto conosco. Que Jesus possa nos ajudar, porque a gente sabe que isso não é fácil, né? Seja de cuidar da própria saúde, seja de cuidar da forma como eu estou, seja de poder expressar as minhas emoções, os meus sentimentos de uma forma harmônica com todos.